Olá a todos, este é o canal Review e não esqueça de visitar meus outros dois canais, o Casando o Verbo, que voltou depois de mais de um ano de suspensão, e o canal Geopoliticando. E hoje nós vamos falar de algo fantástico. Nós vamos demonstrar que a ciência está começando a comprovar aquilo que muitas tradições dizem já de forma milenar e que nós viemos afirmando tanto aqui quanto na comunidade fechada de sua existência, que é o abismo. Mas que história é essa, Joyce? Que abismo é esse? Bom, vamos olhar aqui para a matéria e vocês vão entender. A Terra pode ter um sexto oceano, dizem eles. Um novo estudo dá novas provas à teoria de que o planeta Terra tem um sexto oceano, além do Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico e Antártico, e que ele corre abaixo de nossos pés. Só que eles estão apenas arranhando a informação. Eu vou falar sobre como isso já é contado para a humanidade há milênios. Inclusive lá pelos antigos hurritas, de onde surge o termo abismo. Isso vem da adoração de um deus, nós já vamos explicar isso. Publicado na revista Nature Geoscience, o artigo afirma que esse oceano abrange todo o globo. Não é um bolsão de água como o bolsão Guarani, que eles dizem, o amazônico, não. É algo que se estende por baixo de toda a Terra, tá, pessoal? Eles falam aqui globo, né? Em uma camada entre o manto superior e o inferior da Terra a cerca de 650 quilômetros de profundidade. Em comparação, eles colocam aqui, a crosta terrestre tem uma profundidade média de 80 a 40 quilômetros. Agora, só para vocês terem uma ideia do que é isso, 650 quilômetros, eu separei aqui para vocês, nós já vamos voltar para a matéria lá, para dar continuidade. O Poço Superprofundo de Kola, que é um projeto que foi desenvolvido pela extinta União Soviética para tentar perfurar a Terra, para saber o que existe lá embaixo. Será que os mitos são verdadeiros? O que existe de verdade embaixo da Terra? Então, com essa curiosidade, buscando entender o que é verdade e o que não é dos mitos que nós ouvimos, a respeito dos deuses de mundos inferiores, eles começaram a cavar, né? Então, vários poços foram perfurados por meio de ramificações de um poço central. O mais profundo deles, o SG3, atingiu 12.262 metros em 1989, ou seja, só 12 quilômetros, mais alguns metros, né? Tornando-se o mais profundo poço já perfurado e o poço artificial mais profundo da Terra. Esse aqui que vocês veem, né, na tela é uma foto de 2007, eles ergueram uma torre aqui para lacrar o poço, certo? Então, eles falam aqui que esse abismo de água estaria a 650 quilômetros, sendo que o máximo que eles puderam cavar foi de 12 quilômetros. Mas como é que eles podem falar algo a respeito disso? Só para vocês terem noção, antes de nós irmos ainda adiante, eu separei aqui para vocês o ponto mais baixo da Terra, que é aquilo que ladeia o mar lá no Oriente Médio, né? Não sei se essa palavra aqui não está proscrita. Ele tem 424 metros abaixo do nível do mar. A costa, né, desse mar aqui, né? O ponto mais baixo da Terra. Então, e que inclusive tem lá, eu já falei sobre isso na comunidade fechada também, nas proximidades ali um acelerador de partículas, tá, pessoal? Então não é por acaso que esse acelerador está num ponto tão profundo da Terra, porque isso também tem a ver com a antiga fé dos hurritas, com a questão dos tríbulos de antigamente, mas não cabe aqui porque é muito difícil explicar isso em tão pouco tempo. Vamos nos concentrar aqui. Então, enfim, os geólogos já vinham acumulando há um tempo evidências de que existe uma grande quantidade de água no manto da Terra. É o óbvio. Inclusive, depois eu vou mostrar como nas escrituras isso já consta, né? Então, ela seria mantida em minerais porosos e não como um grande corpo de água, como acontece na superfície. Ou seja, eles estão dizendo que nessa profundidade de 650 quilômetros, a água dentro de material poroso, ou seja, não seria água exclusivamente, ela estaria infiltrada no meio das rochas. Só que isso é apenas a pontinha do que eles estão arranhando. Abaixo disso há uma grande quantidade de água, como realmente
oceano imenso, muito maior a quantidade de água que há abaixo da Terra do que a que há acima da Terra. Vamos falar sobre isso, só um momento. Em 2014, um estudo sugeriu que essa zona de transição pudesse contar até 1% de seu peso em água, ou seja, 99% de rocha, 1% em água, com base em amostras de um mineral chamado ringwoodite, encontrado em um diamante extraído no Brasil, veja só. Em 2017, um dos pesquisadores por trás de um estudo semelhante publicado na revista Science disse na New Scientist que a zona de transição poderia conter tanta água quanto todos os oceanos da superfície do planeta, todos somados. O novo estudo também examinou um diamante, esse extraído em Botsuana, e descobriu que provavelmente se formou a cerca de 660 km de profundidade, associado à zona de transição. Estudando a ringwoodite, encontrado no diamante com base na condição desse mineral, os pesquisadores agora acreditam que a região aquosa, o abismo aquoso, se estende um pouco abaixo da zona de transição e no manto inferior do planeta. Então, para quem está na comunidade fechada, que está lá ouvindo há tanto tempo, já eu falando do Poço Diabe, aqueles que estão um pouco mais avançados, né, dos Hurritas, né, de tudo isso aí, agora está vendo aqui uma evidência científica, um estudo científico, né, porque muitas pessoas são um pouco mais céticas. Então, quando vem esse tipo de informação, isso corrobora, assina embaixo daquilo que a gente vinha dizendo. Mas como é que eles sabem, né, que há essa água lá embaixo? Por conta desses diamantes que afloram a superfície devido à pressão, eles são trazidos para cima devido a uma série de fatores físicos, né, de pressão e de atrito, etc. Eles acabam vindo para cima e esses diamantes refletem na sua composição química aquilo que é a composição química lá de baixo. É evidente que eles só podem aflorar para cima se eles estiverem já dentro do manto de terra, do manto de rochas. Aquilo que estivesse dentro do abismo aquoso não subiria, ele desceria, né? Então, uma parte do manto de rocha é permeado por água e uma parte, né, abaixo dele é como se a terra toda estivesse boiando, na minha visão, né, boiando em cima de uma imensa quantidade de água. E aí isso nos leva a essa passagem aqui, depois nós vamos fazer um fechamento aqui explicando de onde vem o termo abismo, lá dos Hurritas. É muito interessante essa história, pessoal. É para que vocês vejam como os antigos eles tinham muito mais informação do que nós temos. Só agora a ciência está começando a arranhar na superfície do conhecimento antigo que nós estudamos lá na comunidade, que é muito mais completo, né? Gênesis 7:11 diz o seguinte: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam. Ou seja, os poços do abismo, quer dizer, a terra de alguma maneira se rompeu e as águas que estão no mundo inferior jorraram para cima. E uma parte dessa água então subiu, alagando a terra, e depois uma boa parte dela voltou a ser escoada para baixo. Então uma parte acabou permanecendo aqui. Houve uma época em que a terra não possuía tanta água quanto possui atualmente. Então a terra era regada mais por orvalho do que por chuva, era uma quantidade menor de água. Diz-se que o oxigênio, quando ele é mais puro, ele beneficia a vida para que ela dure mais, porque a água ela seria oxidante, então ela acaba, por um lado, ela é fonte de vida, mas por outro lado ela oxida os organismos de forma que eles não durem tanto, o que seria a explicação científica para dizer que na antiguidade, antes das águas jorrarem, né, os seres humanos não oxidavam tanto e viviam mais, né? Então haveria aí uma outra composição química dos organismos da época. Isso nos leva aqui aos Hurritas. Antes de nós tratarmos deles aqui, vamos primeiro falar de onde veio o Abi, né? Então aqui eles falavam que o mundo inferior, para onde aqueles que haviam perdido suas vidas iam, né, era governado pela deusa Alani, que era conhecida como a Senhora. Isso, para quem está na comunidade, lembra, né, dos termos lá de Perséfone,
de Hades, né? São os mesmos mitos contados por civilizações diferentes. Nós aqui estamos falando da civilização dos hurritas. Ela frequentemente era chamada de Siduri, ou jovem. O submundo também abrigava os deuses inferiores, ou Enaturene, como os Alalu. Os Alalu nós comentamos lá também quem eles são. Os hurritas então fizeram oferendas a esses poderes ctônicos, quer dizer, né, da terra, abaixo da terra, que colocaram em poços de oferenda. Esses poços de oferenda eram chamados de Abi, que eram cavados na terra. No fundo dos poços de Abi, eles desenhavam um pentagrama, uma estrela de 5 pontas. Daí é que vem essa atitude pagã, né, das civilizações posteriores aos hurritas de desenhar um círculo com um pentagrama no centro. Aqui não está dizendo isso, mas a gente fez um estudo um pouquinho mais aprofundado. Só que a conclusão que se chega é que esses poços, de alguma maneira, estavam conectados com os mundos inferiores, né? Com esse abismo. Então, o termo Abi, né? que quer dizer uma referência ao mundo inferior, ele acaba formando o abismo. É lógico que na linguagem hurrita era outro termo, né? Mas traduzido, aportuguesado, como se diz, então ele teria virado Abi de abismo. Então, o termo Abi foi escrito com um dingir, determinante divino, às vezes, né? Então, era referido à divindade. Ou seja, Abi era tanto o poço, quanto o mundo inferior, quanto o próprio Deus, né? Que viria, então, desse mundo inferior. Essa cultura aqui, vocês podem ver, até separei aqui para mostrar para vocês, ó, existe uma lista de divindades hurritas, que são todas essas dessa coluna à esquerda aqui. E aqui eles colocam os equivalentes mesopotâmico, sírio, ou garítico, hitita e etc. Aí lá nós falamos muito da deusa, né? Então, ó, Kuzu, quem assistiu lá o Cavaleiro da Lua, lembra do Kushu, né? Kushnu, mas aqui o que a gente fala bastante é da Ishtar, ou Inanna, e os hurritas chamavam ela de Ishara. Então vocês vejam que é a expressão, né, que é utilizada para se referir a essa divindade aqui é muito semelhante, ó, Ishara para uns, Ishtar para outro, Astarte para outros e assim por diante. Originalmente uma deusa de Ebla, de origem desconhecida, não hurrita e não semita, guardiã dos juramentos, deusa do amor, divindade ctônica, que é a própria Vênus, né? Então a divindade do amor, a deusa do amor. Por isso é que é utilizada essa questão da estrela de 5 pontas. Então uma referência à invocação dessa deusa. E por que a estrela de 5 pontas? Porque o planeta Vênus, né? Que é uma referência dentro daí da mitologia romana, né, e grega, né, então eles associavam aos planetas. O planeta Vênus seria essa deusa Ishara, e a eclíptica do planeta, ela desenha uma flor de 5 pétalas no céu. Então daí eles usavam esse glifo de invocação para ela. É algo totalmente pagão, né, mas para que vocês tenham conhecimento aí de onde que vem. Então, ó, essa aqui seria a religião hurrita, uma região politeísta dos hurritas, de um povo da Idade do Bronze do Oriente Próximo. Essas pessoas se estabeleceram em uma vasta área, então havia diferença entre eles, especialmente entre os hurritas orientais, em torno de Nuzi e Arafa, e os hurritas ocidentais, na Síria e na Anatólia. Depois, esses pagãos se espalharam pelo mundo, são os nossos antepassados, ou parte deles, né? Porque, vamos dizer assim, que depois que Noé sobrevive ao que aconteceu, ele acaba sendo o nosso antepassado mais direto, que seria aquele, então, que teria sobrevivido às vicissitudes da época, né, causadas pelo comportamento do próprio ser humano. Pessoal, é uma história muito longa, muito bonita, demandaria talvez aqui a gente trazer uma série de imagens que não foi possível trazer por conta da falta de tempo, mas na comunidade fechada a gente fala de todo o panteão, traz detalhes, mostra glifos gravados em pedras, né, os petróglifos e uma série de outras provas, né, que demonstram que isso aqui não é brincadeira, isso de fato existiu e não é à toa que a história então vem nos alertando há muito mais tempo de coisas que a ciência só agora está começando a arranhar.
Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.